dia, boa tarde, boa noite. Aqui na Mix TV. Hoje vamos ter um documentário sobre Shankara, que é um líder religioso. E agora fiquei com as palavras do meu amigo Matuto Repórter. Fiquem com ele. Bom, gente, nesse documentário de hoje nós vamos falar sobre o Shankara, né, que é um líder religioso, como eu já tinha falado aí, e não podemos se esquecer, né, que foi a produção da Mix TV que incentivou essa produção, né, que a gente é afiliado da Mix TV, né. Aí o dono lá da Mix TV, o Antônio lá, pediu pra gente gravar esse documentário pra ele, né? Pediu pra gente gravar o documentário, né? E foi isso. Obrigado pelas palavras e fiquei com a vinheta e depois o documentário. Quem foi Adi Shankara? Adi Shankara, ou Sankara, foi um metafísico, teólogo, monge, errante e mestre espiritual indiano. Foi o principal formulador doutrinal do Advaita Vedanta, ou Vedanta não dualista. Segundo a tradição, foi uma das almas mais excelsas que já encarnaram neste planeta, chegando a ser considerado uma encarnação do deus hindu Shiva. Sua vida encontra-se envolta em mistérios e prodígios que a tornam semelhantes às de outros insígnios mestres espirituais da humanidade, como Jesus, Moisés e Buda. Diferentemente destes, contudo, Shankara não foi o fundador de uma religião, mas o renovador de uma, no caso, o hinduísmo. Escreveu profundos comentários sobre os Upanishads, o Bhagavad Gita e outros livros da sabedoria hindu. Shankara sistematizou as obras de filósofos anteriores. O tema central dos escritos de Shankara é o conhecimento libertador da identidade do Self, Atman e Brahman. Nascimento de primeiros anos. Não se sabe ao certo onde e quando nasceu. Alguns os fazem aparecer no século II a.C. e outros fazem a data avançar até mesmo ao século X. Para teósofos como Tetsuba Go, ele nasceu em 510 a.C., conforme inscrições encontradas em Kunjeverão, Seringueri, Jaguanata, Benares e Caxemira. Existe a tendência entre os orientalistas europeus de situar seu nascimento em torno do século V3 da era cristã. Igualmente, o local de seu nascimento é objeto de disputas, sendo indicadas as povoações de Seringueri, Sasagrama, Sidambarapura, Kalati e, por fim, Kalpi. Sivaguru e Ariamba, seus futuros pais, há muito desejavam um filho. Então, conforme a história, Shiva lhes apareceu em sonho perguntando se desejavam um único filho, que seria o mestre mais brilhante de sua geração. Mas morreria jovem, ou muitos rebentos. Todos, porém, mediocres, optando pela primeira alternativa, nasceu então Shankara. A tradição oral relata a ocorrência de diversos prodígios na ocasião de seu nascimento, como o congraçamento de feras anteriormente hostis entre si, a emanação sobrenatural de fragrâncias por árvores e outras plantas, a audição de cantos celestiais e outros fenômenos que espelhariam a alegria da natureza e dos deuses com seu nascimento. Narra-se que, com apenas 1 ano de vida, teria aprendido o alfabeto sânscrito. Aos 2 já sabia ler, e aos 3 teria estudado os caviais e os puranas. Com 7 anos, suas luzes já eram tantas que deixou o professor e voltou para casa. Ainda na infância, começou a operar milagres, curando a mãe e provocando a cheia de um rio. Na mesma época, o sábio Agastya profetizou à mãe de Shankara que seu filho não ultrapassaria os 32 anos de vida. Percebendo a fragilidade do mundo material,
Shankara decidiu assumir a vida de asceta errante, encontrando a objeção materna. Venceu a oposição com outro milagre, tendo ido banhar-se em um rio. Seu pé foi abocanhado por um crocodilo. Acorrendo a mãe ao local, foi-lhe dito que a fera não o soltaria se ela não concordasse com o propósito do jovem, e então ela cedeu. Sua trajetória. Após deixar a mãe aos cuidados de parentes e já não tendo pai, partiu Shankara em perambulação por florestas e cidades, até chegar à caverna onde Govinda Yati estabelecerá seu refúgio. Solicitando admissão como discípulo, foi aceito e aprendeu sobre Brahman através de 4 motes. O conhecimento é Brahman. Esta alma é Brahman. Tu és aquele. E eu sou Brahman. Logo após ser aceito, estando seu mestre em profunda meditação, absorto do mundo, Shankara produziu outro milagre, acalmando uma furiosa tempestade que se desencadeará sobre o local, despertando Govinda de sua meditação e percebendo o que o jovem discípulo fizerá, felicitou-o, abençoou-o e recomendou que fosse à cidade santa de Benares para receber as bênçãos da divindade, despedindo-o com exortação por teu feito glorioso. Vai então e começa a salvar a humanidade. Chegando a Benares, passou ele também a aceitar discípulos, apesar de não ter passado dos 12 anos de idade. O primeiro foi Sananda Padmapada, que seria seu favorito. Provavelmente houve muitos outros, mas só nós chegaram os nomes de mais 3. Suresvara, Totaka, Utrotaka e Rajtamalaka. Shankara transferiu-se então para Badari, à margem do Ganges, onde compôs sua obra-prima, um comentário sobre os Brahma Sutras. Outras obras se seguiram, como os comentários sobre os Upanishads e outras obras clássicas indianas. Depois destes feitos, Shankara passou a ser largamente conhecido, atraindo a admiração de muitos seguidores e também a inveja e fúria assassina de inimigos. Nas muitas disputas filosóficas em que entrava, saía sempre glorioso, incluindo na que travou com o sábio Vyasa, que lhe apareceu disfarçado como um idoso brahmané. Após 8 dias de debate, atestando o profundo conhecimento do jovem, Vyasa concedeu-lhe 16 anos adicionais à sua perspectiva de vida, a fim de que ele completasse seu trabalho de reformar o hinduísmo. Daí em diante, Shankara passou de cidade em cidade e de vitória em vitória em todas as querelas filosóficas e operando ainda diversos outros milagres, como o de entrar na casa de Mandana Mishra ou Vishvarupa. Pelos ares, Mandara Mishra era um grande filósofo com o qual disputou, vencendo e chamando-o de discípulo. A esposa dele, Bharati, considerada uma encarnação de Sarasvati, também foi instada a debater, sendo vencida em todos os pontos salvo um, a respeito da natureza do amor, tema com o qual o jovem Shankara não tinha familiaridade alguma, tendo sido um asceta celibatário por toda a vida. Entretanto, pediu à deusa um adiantamento de 1 mês, a fim de que pudesse encontrar a resposta requerida, e partiu. A oeste da cidade, deparou-se com a multidão que estava a prantear um rei, Arnaruka, recentemente falecido. Decidido a aproveitar a oportunidade, confiou seu próprio corpo a cuidados dos seus discípulos e, em segredo, fez sua alma entrar no corpo do rei morto, que despertou novamente para a vida. Sem, entretanto, revelar sua verdadeira identidade, a multidão, em júbilo, levou-o de volta ao Palácio Real, onde o
asceta, disfarçado de rei, entregou-se aos braços da esposa do defunto, com o objetivo de aprender tudo sobre a ciência do amor, o que fez com tal brilhantismo que pode escrever um tratado sobre o tema. Porém, percebendo todos que seu rei voltará à vida muito mais sábio do que quando dela partirá há tão pouco tempo, começaram a suspeitar de um possível intercâmbio de almas, e ordenou-se em seu conhecimento que todos os cadáveres do reino fossem imediatamente cremados. Enquanto isso, seus discípulos, tendo transcorrido um tempo maior do que o previsto para seu retorno, iniciaram sua busca, e acabaram por chegar à cidade real, onde ouviram a história de ressurreição do velho rei, e com cantos e lamentos tocaram a consciência interna de Shankara, fazendo-o abandonar o corpo emprestado, retomando o seu, que neste momento já estava sendo entregue às chamas, conforme a ordem dos ministros ou da própria viúva. Segundo outras versões do rei, voltou então à casa de Mandana, respondeu à pergunta de Sarasvati e converteu Mandana ao Vedantismo. Voltando a perambular, soube que sua mãe estava à beira da morte e acorreu ao seu encontro. Tranquilizou-a na hora do desenlace, sendo impedido por seus parentes de oficiar os ritos de cremação. Por ser um asceta, não obstante, ele emitiu um fogo de sua mão, que incinerou o corpo da mãe. Depois disso, o sábio continua em suas peregrinações, visitando diversos reinos, estabelecendo templos, reformados antigos cultos e debatendo incansavelmente com todos os grandes luminares que encontrou, corrigindo os erros que maculavam a pureza da doutrina hindu. Ouvindo falar de um templo em Caxemira que só podia ser aberto por um onisciente, para lá se dirigiu a fim de abrir sua porta sul, a única que ainda permanecia fechada. Sendo examinado pelos doutores, foi considerado apto, e estando prestes a assumir sua cátedra, foi novamente interpelado por Sarasvati. A deusa objetou, dizendo que só um indivíduo imaculado poderia ocupar aquela cadeira, aludindo à experiência carnal que ele tivera no corpo do rei falecido. Em resposta, Shankara argumentou que ele não poderia ser responsável pelos pecados de um outro corpo, com o que Sarasvati deu-se por satisfeita, permitindo-lhe a apoteose. Após outras peregrinações, acabou seus dias, conforme havia sido profetizado, com 32 anos, subido aos céus, como diz a lenda, cercado de deuses e sábios que cantavam a palavra vitória. Sua sabedoria. Os escritos de Shankara têm uma grande lucidez e profundidade penetrante, insígito, e grande habilidade analítica. Apesar disso, sua abordagem dos temas é mais religiosa e psicológica do que puramente lógica, o que o torna, na apreciação contemporânea, mais um grande reformador religioso do que um filósofo. Sua obra traz um grande conhecimento do saber bramânico ortodoxo da época, bem como do budismo mahayana. Muitas vezes tem sido criticado como um budista, disfarçado pela similitude de sua doutrina com aquela do Buda. Mesmo assim, combateu muitos pontos da doutrina budista, ou adaptou a sua interpretação Advaita do Vedanta. Na época de Shankara, o hinduísmo havia se modificado muito sob a influência do budismo e do jainismo. Shankara enfatizou a importância dos Vedas, recuperando dessa forma a pureza doutrinal do hinduísmo. Sua teologia sustenta que a ignorância espiritual avidia é causada pela visão de um eu onde não existe eu algum.
Shankara propôs que, embora o universo dos fenômenos seja de fato experimentado, não obstante, ele não é a verdadeira realidade. Não renega o universo, mas diz que a verdade derradeira é Brahman, que está além do tempo, do espaço e da cadeia de causação. Apesar de ser a causa eficiente do mundo, Brahman não se encontra limitado por esta sua autoprojeção, transcendendo toda dualidade, ou pares de opostos. Donde o termo Advaita, ou não dual, o indivíduo deve entender sua verdadeira natureza e ser, que não é a mudança e a mortalidade, mas sim a beatitude eterna. Para compreendermos o verdadeiro móvel de nossos atos e pensamentos, devemos despertar para a unidade do ser, já que a mente limitada do indivíduo não pode abarcar o eu universal e limitado. A mente individual deve ser transcendida para conseguirmos a união com a consequência universal. Shankara denunciou o sistema de castas e os rituais como tolices, e ensinou que a verdade deve ser atingida pela meditação sobre o amor divino. Sua maior lição é que a razão e a filosofia abstrata não são suficientes para a aquisição da liberdade, moksha, sendo imprescindível o altruísmo, a negação do eu pessoal e o amor orientado pela discriminação, viveka. A acusação de influência budista é negada com a refutação da negação do ser shunyata dos budistas, acreditando que o Brahmana manifesto se manifesta efetivamente como Ishvara, o ser excelso e perfeito que é adorado sob vários nomes. O Advaita e seu fundador. O Advaita Vedanta é uma doutrina filosófica hindu centrada na noção de não dualidade. A significa não. Advaita significa dual, entre o mundo e o absoluto, e na consciência de que a única coisa que realmente existe é Brahman. Além de negar a realidade autônoma do mundo fenomênico, o Advaita defende que não existe uma real oposição entre o eu e Brahman, sendo eles um único ser. Sua origem estaria nos ensinamentos de Gaudapada, mas de fato é com Shankara que o Advaita é fundamento e consolidado. Muitos ocidentais, assim como inúmeros indianos, consideram Adi Shankara como o maior dos filósofos hindus. É comparado por muitos autores a Platão, Santo Tomás, Spinoza e Hegel, em função da profundidade e estilo de suas metafísica. Suas obras podem ser classificadas em 3 tipos: comentários aos Upanishads, aos Brahma Sutras e ao Bhagavad Gita. Tratados filosóficos e hinos religiosos. Os comentários tensionam buscar na literatura hindu anterior ao fundamento das teses do Advaita e, paralelamente, interpretar tais escritos na perspectiva do próprio Shankara. Já os tratados possuem um caráter metodológico e didático, visando aos estudantes da doutrina e apresentando as dificuldades no entendimento do Advaita e as maneiras de superá-las. Por fim, os hinos religiosos limitam-se à devoção e glorificação da divindade. Antes de se apresentar a doutrina de Shankara mais detalhadamente, faz-se necessário contextualizar o Advaita Vedanta na ampla, complexa e em parte desconhecida história do hinduísmo. A literatura védica. Os Vedas são um conjunto de textos sagrados que formam a base religiosa e cultural do hinduísmo. A palavra Veda, originada da raiz sânscrita, Vedi significa sabedoria ou conhecimento. É provável que suas partes mais antigas tenham surgido por volta de 1500 e 1200 a.C., ou seja, séculos antes da fixação dos poemas homéricos, séculos
V3 ou V2 a.C., em uma forma escrita e que fazem dos Vedas, no mínimo, contemporâneos dos trechos mais antigos do Pentateuco. Posteriormente à sua composição, os Vedas foram organizados em coleções, ou samhitas. O Rig Veda, que é o mais antigo documento da literatura hindu e contém textos tratando de sacrifícios, homenagens aos deuses e descrições mitológicas. O Yajur Veda, de caráter litúrgico. Samaveda, que é uma coleção de cantos acompanhados de notações musicais para o culto. E, por fim, o Atharva Veda, cujo conteúdo é uma coleção de hinos, fórmulas, rituais, narrativas populares. Posteriormente, por volta do século X e X a.C., inicia-se uma nova fase na história do hinduísmo, com o surgimento de uma literatura que comenta os Vedas, os chamados Brahmanas. Segundo Emily Gatia, seriam uma ciência do sacrifício, pois esclareceriam os ritos e fórmulas litúrgicas. O Brahmana das 100 trilhas é a primeira grande obra da literatura védica, escrita em prosa e contém especulação mais antiga sobre Brahman e sua natureza como princípio absoluto. Pequenos textos. Os Aranyaka, tratados da floresta, obra de anacoretas rishis que viviam em matas distantes da massa popular, avançam em um tratamento mais especulativo e alegórico das práticas rituais, sendo consideradas uma transição entre as compilações ritualísticas dos Brahmanas e o vigor filosófico e posterior dos Upanishads. O nome, além de referências óbvias aos já referidos autores, é originada pela crença de serem uma doutrina tão poderosa que exigiria para ser edificada à sombra das grandes árvores. No período entre os anos de 750 e 510 a.C., surgem os primeiros Upanishads, forma clássica da especulação filosófica hindu. A etimologia do termo é controversa, mas a versão mais aceita seria Upa, significado próximo, Ni, embaixo, e Sed, sentar, indicando uma doutrina dita ao pé do ouvido, uma referência ao ato do discípulo em sentar-se junto ao mestre para ouvir-lhe as instruções. São textos em sua memória anônimos e que adotam diversas formas literárias, desde parábolas e diálogos até máximas e poemas. Apesar de ainda ligados ao ritualismo sofisticado da literatura anterior, os Upanishads já expressam de maneira assistemática doutrinas que são encontradas na filosofia ocidental. Monismo, idealismo, solipsismo, as perguntas fundamentais da filosofia propriamente dita, como de onde viemos, qual o fundamento da realidade, já estão presentes neles. A noção de Brahman como fundamento absoluto do mundo e a identidade entre o individual e o eu divino são abertamente definidas e aprofundadas. Por volta do ano de 550 a.C., a filosofia na Índia passa a se caracterizar por uma maior exigência crítica e sistemática. Os Upanishads apresentavam incongruências que poderiam levar a crenças dispares e conflitantes, segundo Hawking, juntamente com tendências acentuadas para o monismo. Há enunciados que justificam o dualismo. Soma-se a isso o imperativo de não romper o liame entre o hinduísmo do presente e suas raízes védicas e o de atacar o surgimento de seitas tidas como heréticas, os jainas e budistas. Dessa situação formalizaram-se 6 sistemas, os darshanas, literalmente pontos de vista, Nyaya,
vai ser Shika, Sankhya, Loga, Mimamsa e Vedanta. A obra de Shankara situa-se no contexto deste último. Vedanta significa o fim dos Vedas, ou a significação última dos Vedas. Ao Vedanta também se aplica a expressão sânscrita Uttara Mimamsa. Última investigação é o sistema clássico da filosofia hindu e tensiona a conciliação entre as diversas tendências manifestas nos Vedas e nos Upanishads. É uma espécie de espiritualismo monista no qual o eu individual, o Atman, é reduzido ao Brahman, a Brahman. A única e universal realidade fundamento ontológico dos cosmos. O ponto de partida do Vedanta é a obra de Badarayana, o Vedanta Sutra, e segundo Gatier, 1996, dividido por 59, é um texto tão concioso em seus aforismos que em muitas passagens ele era ainda mais obscuro que os textos que procurava esclarecer as diferenças entre as mais proeminentes escolas do Vedanta, Advaita, Dvaita e Vishishtadvaita. São, no fundo, diferenças quanto à interpretação de todo o corpus textual acumulado desde a redação do Rig Veda. A ontologia e epistemologia do Advaita Vedanta. De um ponto de vista estritamente filosófico, um dualismo desse tipo parece a princípio se adequar melhor ao senso comum quando comparado a um monismo, pois estabelece uma separação entre os entes cotidianos e o absoluto, o que preservaria as diferenças, individualidades e a pluralidade dos fenômenos tão evidentes e caros ao senso comum. Estes parecem ser esvaziados de conteúdo ontológico autêntico quando concebidos dentro de um monismo, seja do tipo defendido por Spinoza, que entende os objetos materiais e conceituais como atributos e modos de Deus, seja do idealismo absoluto hegeliano, que concebe o absoluto como atividade incessante do espírito, seja na natureza ou na consciência e história humana. Tal é a situação que a filosofia do Advaita, o não-dualismo, coloca diante do leitor como conciliar Brahma, um absoluto tão universal, simples e total, com as coisas, as ideias e os eus individuais. Em outras palavras, como o absoluto se relaciona com o relativo e o contingente. Por isso, entender a ontologia descrita por Shankara é compreender a natureza do Brahman. A natureza do Brahman. Deve-se ressaltar logo de início que Shankara não é um racionalista do tipo cartesiano, que visa provar por meios puramente intelectuais a existência da divindade. São os Vedas as fontes privilegiadas para o conhecimento do absoluto e qualquer discurso acerca dele deve partir e voltar para os textos sagrados. O debate em termos estritamente racionais visa apenas armar aquele que já dispõe da verdade frente aos adversários heréticos. A sentença Tattivan Asi, isso é você, resumirá todo o conteúdo dos Vedas. Brahman é a única realidade. Existe em si e para si mesmo, homogêneo, sendo impossível atribuir-lhe algo como características, limites, determinações ou modos. Ele não é um mero objeto passível de ser conhecido. Ele é adricia, além da capacidade dos sentidos da mente ou do intelecto. É a testemunha silenciosa, Saskizin. Ninguém está ao seu lado. Ele é Turiya, o estado transcendente. Não temos contato direto com o absoluto devido ao
fato do mundo como aparece é ilusão, um erro derivado do Maya, o poder de Brahman em ocultar sua real natureza. Maya significa aquilo que não é seguro. Segundo Shankara, a verdadeira tradição do Vedanta fez a seguinte declaração: quando a alma individual acorda, a alma que esteve mantida nos laços do sono por Maya, que não tem começo, então ela conhece a não dualidade eterna, sem forma e desperta, sem sonhos. A ilusão é comparada com a confusão que uma pessoa pode fazer entre uma serpente e uma corda. Na escuridão, uma corda pode ser aceita como uma serpente. Quando se está na luz, quando o conhecimento da verdade dissipa o Maya, a serpente que era tida como real se torna falsa. Assim como a cobra é sobreposta à corda, o mundo e o corpo são sobrepostos a Brahman e ao Supremo. Logo a realidade fenomênica apenas parece ser diferente da verdade absoluta, estando elas cobertas pelo Maya. Só quando se possui o verdadeiro conhecimento Jnana é que entendemos a natureza da ilusão. Ela não é real, pois de posse de Jnana ela desaparece, mas existe enquanto o saber está envolvido pela ignorância, nas palavras do próprio Shankara. É uma verdade bem verificada que a noção de identidade do eu individual com o não eu, com o corpo físico e assemelhados, que é comum a todas as criaturas mortais, é causada por aidia, como uma coluna na escuridão. É confundida através de aidia com um ser humano. De modo similar, a consciência nunca realmente pertence ao grupo como prazer, dor e aborrecimento. Realmente pertence a consciência ao eu, porque como decadência e morte, tais atributos são imputados ao eu através de aidia. Essa ignorância é uma ignorância frente à própria natureza humana, pois existiria, na verdade, uma identidade entre o eu, Atman, e o Brahman. Não é possível estabelecer provas exteriores acerca da existência do eu. Ele é um dado bruto de modo cartesiano. Shankara nega a possibilidade de negar o Atman, pois o próprio ato de negar afirma a existência dele. O indivíduo percebe imediatamente sua própria existência e ninguém pensa. Eu não aceito. É notável a semelhança entre esse argumento e o argumento do cogito, presente nas meditações de Descartes. A existência indubitável do Atman é visto como uma das evidências da existência do Brahman, nas palavras do próprio filósofo. A alma é a inteligência eterna, pela única razão de que não é um produto, mas sim o mais alto e não modificado Brahma, que devido ao contato com seus atributos limitados aparece como uma alma individual. Essa inteligência constitui a natureza essencial do mais alto Brahman. Se a alma individual não é nada a não ser o mais alto Brahman, assim como a luz e o calor constituem a natureza do fogo. Não se pode confundir o Atman, princípio divino e universal no homem, e por isso mesmo identificado com o absoluto, com a Jiva, a alma individual distinta do nosso verdadeiro. Eu, Jiva, é imerso na ignorância e identifica o Atman com seu corpo, mente e sentidos. Segundo Shankara, aquela alma individual deve ser considerada um mero aspecto do eu supremo, como um reflexo do sol na água. Não é diretamente aquilo, mas tampouco é outra coisa. E aquele aspecto é o efeito da ignorância. Uma das tendências do Advaita que se seguiram as doutrinas de Shankara, a Vivarana, defende a ideia de Pratibimba,
O eu individual, Jiva, seria apenas um mero reflexo, uma imagem distorcida de Brahman, que seria o objeto que gera tal imagem. Deutishi, 2004 a 305. A confusão entre o objeto real e a imagem seria também Maya. Afirma a existência do Maya e sua identidade com os fenômenos é decorrência direta da crença da realidade totalizante de Brahman. Mas como articular a pluralidade e a contingência do mundo com essa natureza totalizante do Brahman? Shankara formula uma diferenciação entre os dois níveis de compreensão do absoluto em um nível mais elementar de entendimento. Brahman surge como Sanguna, uma divindade Ishvara, pessoal, causa material e direta do mundo e objeto de culto e de rituais. Seria o Brahman como pessoa, segundo os Vedas, um reflexo do absoluto através do véu da ignorância. O avidya, consequência de tentativa de conhecer a verdade com a mente sobre a influência do Maya. Posteriormente, seguidores de Shankara diferenciaram claramente o Maya como sendo um mundo como se apresenta. A ilusão da avidya, ilusão subjetiva causada pelo Maya, logo este último tem um caráter objetivo, mesmo sendo imperfeito e ocultando o aspecto real e divino do mundo e do verdadeiro eu. Tal conclusão distância o Advaita de um idealismo subjetivo, como professado por George Berkeley, pois os objetos sensíveis existem independentemente de serem percebidos ou não. Consequência é a possibilidade de confundir o Advaita com um tipo de ilusionismo no qual o mundo seria mera sombra sem substância, uma pura ilusão ou um vazio. O mundo, então, não é um vazio ontológico. Ele é apenas relativamente real, enquanto Brahman é absolutamente real. Complementando essa visão pessoal de Brahman, tem-se Nirguna, absoluto sem finalidade, único, incriado, sem atributos, alcançado unicamente por um saber superior, o absoluto por excelência, livre de qualquer relação ou dependência, condição, limite ou mudança. Isto faz dele um ser impessoal, impossível de ser descrito, pois ausente de qualquer determinação, ação ou vontade. A diversidade e as determinações são evidentes no mundo material, desde os entes mais simples, pedras, vegetais, animais, até mesmo em um único ser humano. Com suas diferenças de estados mentais e mudanças físicas, não é possível enquadrar Nirguna nestes conceitos. Não é possível qualificar Nirguna, seja como misericordioso ou como criador. Dotá-lo de atributos seria limitado. Referir-se a Nirguna é adotar tão somente uma via negativa, onde não se pode afirmar nada sobre ele sem limitá-lo de maneira ilegítima. Ele só surge como um Deus pessoal, Saguna, quando é sobreposto ao Maya. Shankara não está propondo uma divindade dual em sua essência. Esta separação seria a consequência de nossa capacidade cognitiva e não da natureza de Brahman. Seriam dois lados de vista acerca de uma mesma verdade, uma absoluta paramartica e outra relativa vyavaharika. A primeira considera o Brahman como ele realmente é, Nirguna, e a segunda limita-se à nossa percepção e entendimento empírico e vê Brahman como um Deus, causa do mundo. A Vyavaharika não teria validade em um nível cognitivo transcendental, fazendo do ato de aceitar um Ishvara
como apenas uma crença limitada a uma realidade empírica, mas não como a última realidade absoluta. Desse modo, o imutável Brahman é visto como mutável devido à superposição do não-eu, objetos, ao eu, sujeito, o Atman, identificado com o Brahman. As características dos primeiros são confundidas com as do segundo, gerando a confusão entre o real e o sujeito com o irreal. E os objetos é confundir o eu com o meu corpo, por exemplo, daí a necessidade por parte da maioria dos homens envolvidos na ignorância em ligarem-se a rituais e na crença em um Ishvara. É a alma individual, o Jiva, agindo em um plano cognitivo relativamente real. Ele se identifica com o corpo, a mente e os sentidos quando está sob a influência do avidya, mas quando toma conhecimento do Brahman e não mais o confunde com Maya. O eu é comparado com uma bolha que arrebenta em contato com o oceano, tornando-se um com Brahman. A epistemologia do Advaita. A teoria do conhecimento é necessariamente articulada à ontologia da filosofia de Shankara. A necessidade de se explicar a relação entre Brahman e o mundo material gera uma diferenciação quanto ao modo como se pode conhecer o absoluto e não uma diferença na natureza dele mesmo. A separação entre Nirguna e Saguna advém de nossas capacidades cognitivas, o que leva a considerar tanto os aspectos empíricos como os aspectos metafísicos do conhecimento. De um ponto de vista puramente metafísico, o conhecimento é identificado com a pura consciência que está além da relatividade do sujeito individual. Essa consciência é a priori, anterior a qualquer forma de existência material, não podendo ser negada ou afirmada. A existência dos objetos é dada pela luz vinda dessa consciência, sendo ela, portanto, a última realidade. Os objetos referem-se a ela, mas ela não se relaciona e nem depende destes objetos. Brahman, Jotanana, o conhecimento de Brahman não pode ser adquirido via dados empíricos, mas tão somente quanto se supera a vidya e se compreende a real natureza do Maya. O conhecimento empírico é relacional, pois muda conforme os objetos. Seria um saber preliminar tomado pela ignorância Brahman. Por exemplo, é entendido por causa material do universo e diretamente relacionado com o universo em função desta influência da Adhyasa, que sobrepõe o Brahman absoluto ao mundo como um todo, segundo Padmapada, fundador do Vivarana Advaita. Superposição Adhyasa significa a manifestação da natureza de alguma coisa em outra coisa que não é de sua natureza. Essa manifestação é razoável, sustentar é falsa. Mithya, a palavra mithya tem duplo sentido, denota a negação, assim como inexprimibilidade. Aqui é uma expressão de negação. O fundamento do ato de conhecer é o eu. Ele é autoevidente, não necessitando de provas ulteriores, como já foi afirmado. É o fundamento no sentido de início do ato de conhecer. É ele que ilumina os objetos a serem desvelados, isto é, conhecidos. Na base de cada eu individual está a onipresente consciência pura de Brahman. Ele se manifesta nas criaturas e em uma clara ligação entre epistemologia e ontologia. Faz com que as criaturas se manifestem pela iluminação gerada pelo conhecimento. Tal caráter revelador do conhecimento distancia o Advaita de filosofias
da representação que tanto marcaram a filosofia ocidental durante os séculos XVI até o XX. O ato de conhecer não é um acesso direto às representações mentais que fazemos dos objetos exteriores ao espírito, e sim, segundo Shankara, fazê-los presentes, desvelá-los. Tal epistemologia distancia-se também de concepções construtivistas e interpretativas do conhecimento que se tornaram comuns no século XX. Influência. Apesar de sua curta vida, sua influência foi desde logo imensa sobre a Índia e o hinduísmo, combatendo veementemente o clericalismo e introduzindo uma forma purificada de pensamento védico. Sua renovação do hinduísmo tomou esta escola capaz de enfrentar o crescimento do budismo, pavimentando o caminho para os movimentos teístas de Ramanuja e Madhva, e contribuindo para o declínio do budismo em grande parte da Índia. Também fundou diversos mata, ou mosteiros. Suas crenças formam a base da tradição Smarta e influenciaram vários pensadores ocidentais contemporâneos. Mais de 300 obras lhes são atribuídas, embora exista consenso dos estudiosos apenas sobre poucas, de autenticidade indisputadas. São Viveka Chudamani, Upadesazahari, comentários sobre o Brahma Sutra, comentários sobre o Brilhadaranyaka Upanishad, comentários sobre o Taittiriya Upanishad, comentários sobre o Vishnu Saharanama, um hino a Krishna Bhaja Govindam, e uma bênção invocatória a Shiva e Shakti, respectivamente Shivanandalahari e Saundari Alahari. Também é ele provavelmente o autor de um famoso comentário sobre o Bhagavad Gita, embora haja alguma controvérsia a respeito. Oi, gente, obrigado por assistir o nosso documentário meu e do Matuto Repórter. Sim, gente, muito obrigado mesmo. Agradeço a todos por terem assistido a este documentário. E se puderem, mande para seus familiares e amigos para chegarmos a 200 visualizações nesse documentário e chegarmos aos 100 inscritos no nosso canal. E obrigado pelos 300 seguidores no Instagram. E obrigado aos parceiros da Mix TV por nos ajudarem. E é isso, galera.